Oi, gente, tudo bem? Olha, as videoaulas que o Estado tá disponibilizando para os alunos o conteúdo delas é um pouco diferente do que a gente começou a tratar desde o ano passado e a nossa programação até o fim do ano. Então, assim, vocês vão fazer esse paralelo. A gente vai fazer, vai acompanhar as videoaulas, mas também eu vou falar sobre o conteúdo que a gente começou e tem que terminar, ok? Ano que vem, os alunos que vão entrar no primeiro ano já vão ser tratados à base do novo currículo. Só que vocês ainda estão com o currículo antigo. E aí a gente precisa terminar o que a gente começou, ok? Então vocês vão ver as videoaulas, eu vou fazer esse paralelo, vou passar atividades do nosso conteúdo, do que a gente estava acostumado já, e também atividades relacionadas à videoaula, ok? Mas aí a gente vai dar continuidade ao estudo das cadeias ramificadas. Bom, existem outros exemplos que eu não falei para vocês sobre cadeias ramificadas, né? Dando prosseguimento, isso. A palavra às vezes é muito difícil. Com ligações duplas e ligações triplas. Então, vamos lá. Lembrando que vocês vão pegar o outro vídeo, vão relembrar e vão assistir esse também. Então, vamos lá. Para que a gente possa dar nome a uma cadeia ramificada, primeiro a gente tem que selecionar a cadeia principal, que é aquela que contém a maior quantidade de carbonos. Então, nesse caso, aqui a gente, além da quantidade de carbonos, como a gente tem uma dupla ligação, a gente vai ter que encaixar essa dupla ligação na cadeia principal. A dupla ligação, a tripla ligação, tem que estar dentro da cadeia principal. Ah, professora, mas aí eu contei com a dupla ou a tripla, é a menor, mas não tem problema. Qual é o diferencial, né? A dupla e a tripla. Então, agora elas têm que estar dentro da cadeia principal, certo? Então, essa daqui seria a cadeia principal, numerando 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Olhando direitinho aqui, qual é a minha questão? É a dupla ou a tripla ou é o radical? O radical a gente já tinha. Agora a gente está inserindo dupla ou tripla ligação. Então a gente vai ter que dar prioridade na numeração, a gente vai ter que dar prioridade à dupla ou tripla ligação. Que nesse caso, na numeração de cima ficou entre 2 e 3 e na de baixo ficou entre 3 e 4. Qual é a melhor numeração? Sempre a menor. Então a gente escolhe a menor numeração em relação à insaturação. Elimina a numeração de baixo, fica só com a numeração de cima. Entre 2 e 3, menor numeração 2. Meu radical, que é o radical metil, que é o CH3, está no carbono 4. Então, primeiro a gente coloca o nome do radical, 4-metil, entre 2 e 3, 2, pente de 5 carbonos, ênon de ligação dupla. Ou, colocando a numeração da ligação dupla no meio da cadeia, fica 4-metil, pente 2-ênon. Essa de baixo também é a mesma coisa, a gente vai numerar. Numeração de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a de baixo, olhando para a numeração de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhando para a numeração de cima, a ligação tripla ficou entre 3 e 4. Para a de baixo, entre 3 e 4. Então, se para a insaturação ela tanto faz, qual é a minha segunda questão? Não é o radical, então eu tenho que olhar para a numeração que fica menor para o radical. Se pela insaturação dá no mesmo, eu tenho que olhar agora para o radical,
que nesse caso ele está no carbono 2. A numeração de cima eu elimino, fico com a numeração de baixo. Esse radical também é o radical metil, então vai ficar primeiro com a posição do radical, que é o 2-metil, 3, porque entre 3 e 4 a gente escolhe a numeração 3, hexino, hex de 6 carbonos, ino de ligação tripla. Ou colocando esse 3 no meio da ligação, no meio do nome, fica 2-metil, hex, 3-ino, ok? Existem alguns radicais que eles são radicais especiais, porque eles têm formatos específicos. Então, por exemplo, eu vou manter sempre essa cadeia principal com 5 carbonos, aí que tá nesse quadradinho aí, nesse retângulo. Ela sempre vai ser a mesma, tá? Para esses radicais especiais. O que tá para baixo é o radical. Veja que ele tem um formato específico. Ele tá em formato de L. E esse L, são pelo menos 3 carbonos. E esses 3 carbonos estão presos pelo CH na cadeia principal. Então, ele pode estar em qualquer um desses formatos aqui, ó. Esse L, como tá aí, ó. E aí preso pelo encontro das retas, por esse vértice. Ela pode estar com o CH3 para o outro lado, né? Com esse CH3 aí para o outro lado. Em qualquer uma dessas posições, contanto que fique preso na cadeia principal pelo encontro dessas retas, por esse vértice. Esse radical, ele vai ter um nome específico, que é um radical do tipo iso, certo? Então, se ele tem 3 carbonos, isoprop, 4 carbonos, isobut, 5 carbonos, isopente, etc. Mas sempre vai ser iso. Nesse caso, o iso está no carbono 3, e como tem 3 carbonos, é um isopropil. 3 isopropil pentano. Se esse iso tivesse 4 carbonos, seria um isobutil, 5 carbonos, isopentil e etc. Outro radical específico, lembram quando a gente tratou de carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Pronto. Estão reparando que o que está preso na cadeia principal, olhando só para o radical, esquecendo da cadeia principal, é um carbono secundário, tá? É um carbono que está no meio de 2 outros carbonos. Então, ele é um carbono sec, certo? É um radical sec. E aí, como ele tem 3 carbonos, ele é um sec propil. Ele está preso na cadeia principal por meio de um carbono secundário. Então, ele é um sec propil, porque tem 3 carbonos. Se fossem 4 carbonos, seria um sec butil e etc. Ou simplesmente S, sem colocar o sec de secundário. 3S propil pentano. Ok? Já aqui olhando, raciocinando dessa mesma forma do sec, aqui a gente tem um radical preso na cadeia principal por meio de um carbono terciário, certo? Então, ele é um carbono terciário, então ele vai ser um terc ou um T. Como tem 4 carbonos, terc-butil-pentano ou T-butil-pentano, ok? Pronto, e aí eu vou passar outros exemplos para vocês fazerem e me responderem, ok? Um beijo.